Eu tenho vontade de falar sobre sexo com o meu namorado ou com a minha namorada. Mas eu tenho medo de que, se eu falar desse assunto, isso pode acender coisas em nós. E aí? Como eu faço? O que eu faço? Como falar sobre isso? Bom, se você quer entender a respeito disso e quer ter a resposta para isso, te espero depois da vinheta. Sexta-feira, 20 horas, e nós aqui mais uma vez, em mais um programa da Telmídia, aqui nos estúdios da Comev em São Paulo, programa Vida Pura, toda sexta-feira. Tem sido uma bênção estar com você, que tem nos assistido programa após programa. Se esse é o seu primeiro, valeu, tamo junto, chega junto que a gente aprende aqui como agradar, honrar a Deus nesse assunto também, que muitas vezes é um tabu nas igrejas, nas famílias, e também talvez esteja sendo um tabu no seu namoro, se você aí tá num relacionamento. E infelizmente é tabu até nos casamentos. E nesse programa a gente vai entender como falar desse assunto. Como tocar nesse assunto sem explodir bombinhas aí que podem destruir o relacionamento, a nossa comunhão e destruir com tudo. Bom, mas antes disso, e aí, Vitão, beleza? Como é que tá, parceiro? Vamos lá para mais um programa aqui nos estúdios sexta da Comev, pra galera aí que tá curtindo aí, que tá comentando, que tá compartilhando, cara. Galera compartilhando nas redes, isso é bênção, que aí chega mais gente. E chegando mais gente, se você é uma dessas pessoas que chegaram, porque talvez alguém indicou pra você, apareceu aí pra você, olha só, vou te dar uma dica. Se inscreve no canal pra chegar mais coisas ainda pra você. Ativa o sininho pra ter aquela notificação no seu celular avisando, olha, Telmídia publicou novo conteúdo. Isso vai ser bênção pra você, pra sua casa. O Telmídia também tem um streaming próprio. É só fotografar o QR Code, tá aí na tela pra você, né? Vitão já sabe disso, eu já sei, mas você não sabe. Então tá aí na tela pra você. E se você é alguém que não só consome conteúdo, você tá chegando agora nessa era de produzir conteúdos, você é um influencer aí, sei lá, na sua rede social, tem um Instagram que quer aprimorar os vídeos, quer fazer algum conteúdo bacana, com uma qualidade bacana, bom, tá o site aí do estúdio da Comev, o mesmo estúdio aqui que tem recebido a gente, com uma estrutura de ponta, de qualidade, profissional, e que pode receber você também para produzir conteúdo para abençoar outras pessoas. Se você não quer vir até aqui, tem algo aí na sua igreja ou num estúdio seu e quer essa estrutura aqui, esse material, toda esse luxo aqui, né, Vitor? Que tem nos recebido, top também para você. A Comev pode ir até você também para produzir o seu conteúdo. Fica a dica aí. Mas, cara, você já teve essa inquietação, cara, na época que você tava namorando com a sua esposa, velho? Que eu trouxe no começo de como é que eu falo desse assunto? Falo ou não falo? O que eu falo? Como falo? O que eu não falo? Tive, mano. Foi uma época... Assim, foi uma semaninha dessa inquietação. Porque eu falei pra ela que eu tava gostando dela. Aí ela não me deu um fora, né? A gente seguiu conversando. Mas também não te deu um dentro? Então a gente seguiu conversando nessa. E aí eu falei isso com o meu pastor. Eu falei, olha, cara, você sabe, né? Ele me conhece, ele que me apresentou a Vida Pura. Você me conhece, você conhece que eu luto contra a pornografia, mas eu não sei se eu devia falar isso pra ela, porque se eu falar agora, talvez seja muito chocante, talvez ela não queira namorar comigo. Uhum. E aí ele falou uma frase pra mim que mudou a forma como eu via. Ele disse, cara, se você não falar pra ela, vai ser injusto com ela você fazer ela entrar num relacionamento sem saber disso. Boa. E aí, ali virou a chave, eu falei, tá bom, a gente vai ter essa conversa. Boa.
Glória a Deus pela vida do seu pastor que falou isso, né? Infelizmente, a gente vê muitos casos de muitos pastores que falam: ah, não, de boa, isso aí, todo Casar homem tem passa. isso daí. Casar passa. Não fala com ela não e tudo mais, né? É claro que assim, claro, não é também chegar de qualquer jeito e falar de qualquer jeito. É isso que a gente vem tratar aqui, né? Porque senão realmente você vai matar o coração da mina, né? A mina não tá esperando isso, né? Tem um jeito certo de tratar. E tudo passa, cara, eu penso sim, né? E a Bíblia, na verdade, eu não penso nada, né? Na verdade, a Bíblia nos mostra, Jesus nos mostra que é do coração. Mateus 15, 19 mostra que é do coração que vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais. Jesus também vai dizer em outro capítulo que é a boca fala do que o coração tá cheio, né? Então, tudo passa, cara, pelas motivações do nosso coração. Então, com que motivação... Primeiro ponto. Com que motivação tá sendo trazido esse assunto no namoro? Porque falar disso tem que falar. Perfeito. Vamos quebrar o primeiro paradigma aqui. A gente falou o primeiro ponto, né? Qual é a motivação? Mas vamos colocar um 1.1 aí, por exemplo. Que tem que falar. Legal. Tem que falar. Concordo. Tem que falar. A Bíblia, inclusive, mostra que tem que falar, né? A gente tava até conversando disso antes de começar a gravar. E aí a gente chegou naquele texto de Efésios, né? Efésios 5... Deixa eu ver. Efésios 5, 11 até 13, o 13, né? Cara. Que diz assim: não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto à luz torna-se visível. Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Olha só. Tem muita gente que... Isso, inclusive, até na história da igreja, né? Na história da igreja, esse assunto começou... O assunto de sexualidade, de pecado sexual, de imoralidade e tudo mais, de sexo como um todo. Sim. Acabou se tornando um tabu, cara. E muito também por uma má interpretação desse texto aí. Porque parece que Paulo tá falando que não tem que falar esse assunto. Esconde. Né? Porque Paulo tá falando assim, até mencionar é vergonhoso. Né? Aí a igreja pegou esse trecho, isolou do contexto e tipo assim, ó, tá vendo? Não podemos mencionar. Não fale sobre isso. E, cara, como isso foi, querendo ou não, um jeito, direta ou indiretamente, voluntário ou involuntariamente, se tornou um jeito de cobrir muitos escândalos na história da igreja até hoje. Sim. Que até mencionar é vergonhoso. Uhum. Mas, cara, não é isso que Paulo tá querendo dizer. Paulo não tá querendo dizer não fale sobre isso. Paulo tá falando, olha, o que eles fazem nas trevas, em oculto, incluindo também pecados sexuais, vamos pegar aí que Paulo tá falando para Éfeso, né? Paulo fala sobre imoralidade também para a igreja de Corinto, né? Eram todas cidades ali do império ali que, cara, eram marcadas por imoralidade. Éfeso era a cidade da deusa Diana, lá, que também era chamada de Ártemis, né? Deusa da fertilidade, né? Que era a deusa da fertilidade. Então, assim, era uma cidade marcada por esse contexto. E essa galera estava se convertendo. Ao mesmo tempo que essa galera era parente, amigo, conhecido de muita gente que ainda vivia essa prática. E nos templos, cara, o que se praticava era isso. A idolatria da época era isso. Eram cultos com prostitutos e prostitutas sexuais. Então, cara, era um reino de moralidade. E aí Paulo tá falando, olha, o que eles praticam nas trevas e no culto, até mencionar é vergonhoso. É tão vergonhoso que eles fazem, é tão sujo, que até falar é vergonhoso. Falar disso é vergonhoso. Isso não é a mesma coisa que dizer, não vamos falar disso. Exatamente. Justamente porque Paulo fala, não sejam cúmplices dessas coisas. Exponham-nas à luz. Ou seja, é o contrário que Paulo está falando. É incrível ver que uma simples distorçãozinha num texto pode ter afetado tanta gente. Porque, querendo ou não, a gente é fruto dessa igreja que chegou no Brasil com certas ideias que foram sendo passadas de um para o outro, de igreja para igreja, e hoje o Brasil é um país muito cristão. Mas a gente vê que essa ideia, por exemplo, é comum para quase todo mundo. Sim. Eu sou de um pedaço de São Paulo, você é de outro, eu tenho amigos fora de São Paulo, e essa é uma convenção, cara. A gente não fala de nada relacionado à imoralidade sexual. É um tabu muito grande entre os cristãos. Exato, porque mencionar é vergonhoso. Exato. Mas não, a gente tem que expor a luz. Ou seja, tem que falar. Tá vendo? A Bíblia tá falando, olha, tem que não... Eu não falar, eu tô sendo um cúmplice. Se eu não tocar, se eu não resolver coisas que precisam ser resolvidas,
Eu tô sendo conivente com essas coisas que estão causando problema. Perfeito. Se eu souber de um crime e eu não denunciar, eu sou cúmplice desse crime, cara. É isso que Paulo tá querendo dizer. Então, tem que falar, mas tem um jeito certo de falar. Isso. E a primeira questão que a gente trouxe é a questão de qual é a sua motivação para falar. Se você é um namorado que tá vindo e quer falar com a sua namorada sobre isso, porque isso vai aliviar a sua consciência, em quem você tá pensando mais? Em você ou nela? No seu coração ou no dela? Legal. Entendeu? A gente tem que exercitar, acho que eu posso dizer, a nossa empatia, de certa forma. Se eu guardar isso pra mim, o que isso pode fazer com a pessoa lá na frente? Justamente essa ideia que a gente sempre bate. Quando casar, resolve. Cara, não vai resolver. E aí um casamento que você vai quebrar, porque você foi egoísta. Exatamente. Mas vamos pro contrário. Eu quero falar com a minha namorada sobre isso, porque, pô, ela não merece. Ela não merece isso. Legal. Ela não merece isso, porque ela é uma pessoa tão bacana. Ela é tão santa. Ela é tão linda. Ela é tão da hora. Ela é tão isso, ela é tão aquilo, ela é tão aquilo. Calma lá, vamos pensar se talvez a sua namorada talvez não esteja ocupando um lugar no seu coração que não é dela. E ela está se tornando um ídolo no seu coração. Então, não é para você... Quando você vai falar sobre esse assunto, não é pensando em primeiro lugar no seu coração, na sua reputação, na sua consciência, para a sua consciência ficar limpa. Ou até esse lado, né? Ela é perfeita demais para isso. Ou pensar nela. Não é pensar nem em você, nem nela. Porque aí é que tá a essência, cara. Que todos os relacionamentos, sejam relacionamentos de namoro ou de casados, todo mundo precisa se dar conta disso. O meu casamento, Vitor, ele não é sobre mim, nem sobre a minha esposa. Legal. Ele é sobre Cristo. Porque 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Boa. Nós fomos criados para a glória de Deus. Amém. O sexo foi uma criação de Deus para a glória de Deus. Tudo que foi criado para a glória de Deus. Logo, o meu namoro e depois o meu casamento também tem que ser para a glória de Deus. Então eu vou falar sobre esse assunto porque isso agrada o coração de Deus e isso que Deus espera de mim como um homem que está começando uma família. Muito bom, cara. Até bate no que a gente falou no vídeo passado. Inclusive, se você não assistiu, o vídeo passado foi muito bom. A gente falou sobre as esposas e a gente entrou nesse assunto de o seu coração. O que tá no seu coração, a sua intenção. E aí, Jesus ele elevou o nível, né? Quando ele disse que a cobiça começa no coração, o pecado começa no coração. Uhum. Então, tudo, principalmente falando da nossa... Eu posso falar pela nossa geração. A gente vive essa vida pensando na gente. Pô, eu me visto de certa forma porque eu quero agradar, porque eu quero ser visto. Eu me alimento bem, faço exercício porque eu quero alcançar uma estética que vai me agradar. Tudo eu faço por mim. E aí a gente chega nesse ponto, eu vou falar com a minha namorada por quê? É porque ela é muito incrível e ela é um ídolo na minha vida, eu não quero que ela me veja de uma forma negativa. Ou não, é porque eu sou bom demais e eu quero que ela já entenda quem eu sou de uma vez pra gente não ter problema. Qual é a motivação que te leva a essa conversa? Exatamente. E a motivação tem que ser a glória de Deus. Porque olha só, lá em 1 João, cara, 1 João, vou tentar abrir rapidinho aqui. 1 João 1, olha o que é dito. 1 João 1 diz o seguinte, versículo 5. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. A gente falou, tem que expor a luz. Que luz? A luz de Cristo, a luz de Deus. Né? Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Cara, Romanos 8, 29, diz que o propósito de Deus para nós é nos fazer parecidos com Cristo. Legal. Quando eu exponho a luz, eu estou andando na luz como Cristo andou. Tá vendo que tudo é sobre Cristo, tudo aponta para Cristo, tudo termina em Cristo. Tudo começa e termina em Cristo. Então, vamos trazer à tona porque o nosso casamento vai ser sobre Cristo. Logo, o nosso namoro também tem que ser sobre Cristo. Perfeito, cara. E em Cristo não há treva alguma. Então, no nosso namoro não tem que ter também.
E aí agora, esse é o lance da motivação. O segundo ponto agora, sim, de fato, é o conteúdo dessa conversa. Exato, cara. Porque aí bate aquele medo da pergunta inicial, né? E se eu despertar alguma coisa que eu não queria? Uhum. A gente tem um amigo nosso na base que ele falou que quando ele chegou pra conversar com a namorada, com a menina que ele tava afim, né? Ainda não era namorada dele, ela confessou que também passava pela mesma luta. Uhum. E aí justamente bate o medo. Putz, e se essa conversa criar alguma coisa que eu não queria? Eu queria pureza e se eu criei pecado? Vamos falar sobre sexo e vamos acabar fazendo sexo. Pois é. Cara, exatamente. O conteúdo. Primeiro, motivação. Segundo, o conteúdo. Tá, qual é o conteúdo dessa conversa? O que tem que ter nessa conversa? O que tem que ter nessa conversa? Coisas apimentadas? Não. É. Detalhes. O lance é expor a luz. Expor a luz eu já entendi que é porque eu preciso andar na luz como Cristo andou. E qual luz é essa? A luz de Cristo. João 1, versículo 1, diz que Cristo é o verbo vivo de Deus. Ele é a própria palavra viva. Então, o que tem que ter? Cristo. E Cristo é a palavra. Então, o que tem que ter nessa conversa? O que tem que ter nessa conversa? As Escrituras. Amém. Top, mano. As Escrituras. É trazer à tona o que Deus quer falar. Uhum. Aí é que tá a chave. Não é falar o que você acha que tem que falar ou o que você quer falar. É falar o que Deus quer falar a vocês. O que Deus quer tratar com vocês sobre a sexualidade de vocês. E aí, Deus, ele vai querer sempre tratar duas coisas. Trazer o que nós precisamos viver e matar aquilo que nós precisamos mortificar. Show. Construir o que é bom, destruir o que é pecaminoso. Logo, nós vamos falar sobre a Escritura, mas conversando de fato sobre o que a Escritura me mostra, que são as minhas fragilidades. Top. Então é trazer à tona, olha, eu tenho lutas nessa área, as minhas fragilidades, as minhas tentações são nisso e nisso e nisso. Cara, uma coisa legal que você acabou de falar, que eu acho que é um pensamento que é bom que as pessoas tenham também, é as minhas lutas nessa área. Porque é a real que a gente tem que ter, principalmente quando a gente tá no vício. Cara, se você ainda não consegue lutar, você não tem que se envolver com a vida de outra pessoa. Porque é o que a gente falou, se é tudo pra glória de Deus e eu não consigo vencer o meu pecado pra glória de Deus, não tô dizendo... o meu caso na época não era onde, eu nunca mais tive uma queda. Eu nunca mais assisti um vídeo pornográfico, não aliviando meu pecado. Mas eu estava num contexto onde eu estava lutando. Eu estava seguindo... Eu estava sendo acompanhado por você até na época. Eu estava fazendo os devocionais, eu estava cumprindo com os exercícios neurológicos. Eu queria mais de Deus quando eu comecei a namorar. E esse foi o ponto que o meu pastor até olhou pra mim e falou, cara, você pode. Quando eu falei do relacionamento. Mas se você não tá nesse contexto, você não tá lutando, não precisa existir essa conversa, porque você não deveria estar se envolvendo com outra pessoa. Exatamente. E entender que assim, a questão do conteúdo. Provérbios 13, 14 diz que o ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. A morte é gerada pelo quê? Pelo pecado. O salário do pecado é a morte. E aí no versículo 16 diz que todo homem prudente, a gente pode aplicar aí toda mulher também, né? Toda pessoa, enfim, prudente, age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Ou seja, não age com base em sentimentos, em achismos, é com base no conhecimento. Mas conhecimento do quê? Conhecimento da pessoa de Deus e da palavra de Deus. Oséias 4:6 diz que o povo foi destruído por falta de conhecimento. E aí no capítulo 6, versículo 3, diz qual conhecimento? Conhecimento da pessoa de Deus, porque ele diz, olha, conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Então, o namoro é a época, todo mundo acha que o namoro é a época de um conhecer bastante o outro para depois casar. Não, cara. A segunda essência do namoro. Deve ser a segunda busca do namoro. Essa é a busca secundária. A busca principal do namoro não era para um conhecer o outro e depois casar. Era para ambos conhecerem Cristo juntos. Perfeito. Porque na medida em que você conhece Cristo junto com a sua namorada, quanto mais você conhece de Cristo, que é aquele que mais conhece o seu coração, mais vai ser exposto o seu coração. Mais vai ser trazido à luz, que é Cristo. A gente falou sobre expor a luz. O que vai ser trazido à luz? A sua dificuldade com pornografia? Não. Vai ser trazido à luz o seu coração.
E o da sua namorada também. E aí os dois vão entender o que tem de bom quando traz a luz. É que nem aqui, ó. Tô enxergando meu celular, tô enxergando a minha Bíblia, a sua Bíblia. Apaga a luz daqui, não enxergar nada. Então a gente vai enxergar o que tem de bom, o que tem de ruim. E aí a gente chega nessa parte da conversa do, olha, tenho dificuldade com isso aí. Mas tenho dificuldade com isso aí o quê? O que o evangelho me expôs. Então, o namoro é a época, cara, para ambos conhecerem Jesus juntos. Estudarem, se aprofundarem no evangelho juntos. E o evangelho, cara, é que nem detetizador. O cara chega lá no prédio com veneno lá, joga nos ralos e tudo mais, parece que não fez nada. Daqui a pouco você vê uma barata, bicho, às vezes até rato saindo. Por aí. Coisas que antes não dava pra ver. As baratas estavam bem escondidas, os ratos. Mas saíram porque eles não suportam ficar onde o veneno tá. O evangelho é esse veneno que traz à tona os pecados, as coisas que precisam ser tratadas. E aí não vai ter como você, nesse contexto, ficar falando de forma apimentada. Sim. Disparando gatilho um no outro. Porque vocês não estão falando propriamente sobre sacanagem, ou sobre pornografia, ou sobre falas eróticas, falas apimentadas. Vocês estão falando do evangelho. O evangelho está trazendo à tona o coração de vocês. E aí você está escancarando para vocês o que precisa ser melhorado antes que vocês se casem. Aí vocês buscam um processo de restauração naquilo, são restaurados e vivem essa realidade desse irmão que você citou. Que hoje em dia é casado, os dois são casados, Sim. Viveram o processo de restauração e hoje são testemunhas vivas, cartas vivas do que Deus é capaz de fazer na vida de um casal. Glória a Deus por isso, cara. Glória a Deus, mano. Top. Bom, quer viver isso que a gente acabou de dizer aqui? Tá ao seu alcance. Eu vivi, posso testemunhar. Vitor viveu, pode testemunhar. Outros irmãos que já passaram, inclusive, aqui no Telmídia também viveram e podem testemunhar. Mas pensa comigo. Até quando você vai ficar vivendo de testemunho dos outros? Quando você vai viver o seu testemunho? Pode ser hoje, pode ser agora. Entrando lá no Instagram com o seu celular, @Ministério Vida Pura, mandando a sua história lá, a gente ouvindo e apresentando para você os passos para que você possa viver essa realidade aqui. Venha para o programa de renovação da mente. Quer falar comigo também no meu pessoal? @davidonascimento.mvp. Quer falar com o Vitão? Victor C. Bonfim com M. Victor C. Bonfim com M. E tenha conteúdo na sua casa que também vai te ajudar nesse sentido. Stream da Telmídia. De novo, eu tô falando com você sobre isso, meu irmão e minha irmã. Tá aí o QR Code. Tenha isso pra sua vida, pra sua casa, pra sua família. Nas suas plataformas aí também de áudio, de música, de podcast. Tem o programa Vida Pura também pra você ouvir a caminho da faculdade. Ouvir com o seu namorado, com a sua namorada. Ouçam juntos os programas do Vida Pura. Ouça esse programa, pô. Você quer conversar? Vamos começar aqui. Aí, Vitor já disse. Esse pode ser o pontapé inicial para a conversa de vocês dois. E a partir daqui, vocês fazerem o que eu acabei de dizer para você fazer. Entrar lá, conversar com a gente nos nossos perfis no Instagram e viverem esse processo. Ou seja, se mexam. Porque se vocês não se mexerem para o bem, pode ter certeza que vocês vão se mexer para o mal. Vitor, foi muito bom, mano. Tamo junto. Sempre uma bênção, cara. E que Deus nos abençoe até a próxima. Porque nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade. Até a próxima sexta, 20 horas. Tamo junto.